torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. O Vasco da Gama enfrenta nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, a equipe do Fortaleza lá em Ceará, né, na Arena Castelão. E o Vasco vem com a missão de ganhar da equipe do Fortaleza fora de casa. É sempre um jogo complicado, é sempre um jogo difícil, tá? Não vai ser uma facilidade muito grande para o Vasco ganhar do Fortaleza. O Fortaleza vem numa situação desesperadora, está na zona de rebaixamento, se não me engano é o 18º colocado, né? Mas vem fazendo uma péssima campanha dentro de casa. É o terceiro pior mandante do campeonato, apenas atrás do Sport e também do Santos. Então o Fortaleza ele vem com uma difícil missão de realmente ganhar em casa, né? E o Vasco ele precisa manter a pegada, manter a constância de pontuar no Campeonato Brasileiro para cada vez se afastar mais da zona do rebaixamento. E também o Vasco ele já olha para a parte de cima da tabela, né? A zona de rebaixamento não é mais uma realidade no atual momento para o Vasco da Gama. E ele olha para possivelmente um G8, olhando ali para a parte de cima da tabela para conseguir posições melhores, para pontuar mais, para conseguir terminar numa posição do Campeonato Brasileiro tranquila, principalmente para receber uma renda boa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco também ainda possui um campeonato paralelo a disputar, que é a Copa do Brasil, né, só em dezembro. Então o Vasco pode se concentrar única e exclusivamente contra a equipe do Fortaleza. Notícia positiva é que o Puma Rodrigues deve voltar contra a equipe do Fortaleza, né? O Puma deve viajar com a delegação do Vasco, apesar do PH ter sido preservado e poupado, já que no jogo contra o Japão ele jogou os 90 minutos. Então o fisiológico do Vasco achou melhor que o PH fosse preservado, que ele descansasse, fosse preservado para o Clássico e que o Puma, né, no caso, conseguindo voltar para ser o titular da equipe do Vasco da Gama, que também, segundo a Atenção Vascaínos, conta com uma novidade. Provavelmente o Verratti vai ser banco contra o Fortaleza inicialmente, né? Então o Andrés Gomes ganha a vaga do Verratti e o Nuno Moreira deve fazer ali a função de falso 9, assim como a gente viu contra o Santos. É muito importante que o Vasco tenha uma mobilidade nesse ataque, porque é uma forma de jogar que o Vasco teve, que realmente teve um ótimo resultado, que foi contra o Santos, aquele 6-0, que vai ser difícil a gente esquecer, principalmente o Santista vai ser difícil esquecer, causou grandes traumas lá na equipe do Peixe. É um jogo perigoso, é um jogo que o Vasco não pode achar que já está ganho, porque a equipe do Fortaleza está jogando em casa e vai jogar a vida contra o Vasco, porque eles precisam pontuar no campeonato, eles precisam se afastar da zona de rebaixamento, e o Vasco já se encontra numa situação um pouco mais confortável que a equipe do Fortaleza. Então, a pressão está toda do lado de lá. Isso pode ser um ponto positivo, com o Vasco tendo uma equipe mais móvel. A troca de passes, o contra-ataque, isso pode ser mais efetivo para o Vasco e com isso ele possa conquistar uma vitória lá, sair com os 3 pontos de Fortaleza. Contra o Fortaleza vai ser fundamental para esse campeonato, vai ser excelente para os planos do Vasco. Para a sequência, após o jogo contra o Fortaleza, nós temos o jogo contra o Fluminense. Então, um clássico segunda-feira, infelizmente, segunda-feira. Uma péssima data, um péssimo horário para um clássico, mas é o que tem aí. Então é importante o Vasco já garantir 3 pontos, porque clássico a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então o Vasco tem que conseguir garantir esses 3 pontos contra uma equipe debilitada, uma equipe que está fraca no campeonato, que é o Fortaleza, não consegue pontuar dentro de casa, e o Vasco tem que se aproveitar disso para conseguir pontuar e sair com uma vitória com mais 3 pontos para esse Campeonato Brasileiro e atingir voos mais altos, beleza? Então, as novidades basicamente são essas. Puma Rodrigues deve jogar, Verratti, no caso, deve ficar no banco, né? E a gente espera que o Vasco possa fazer uma excelente partida e conseguir mais uma vitória aí, garantindo 3 pontos, subindo na tabela cada vez mais, para a gente conseguir alçar voos maiores, beleza? No mais, diga por aqui o que você acha que vai acontecer nessa partida, qual o placar da partida. Eu acho que vai ser 3-1 Vasco da Gama. Tá? Vai manter a escrita de ganhar com 3 gols, né? Eu acho que o único jogo que o Vasco não ganhou com mais de 3 gols feitos foi contra o Cruzeiro, né? Então eu acho que essa escrita vai se manter aí. O Vasco vai fazer 3-1 contra o Fortaleza e a gente vai sair com os 3 pontos de lá, beleza? Diz aí pra mim nos comentários o que você acha, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.